Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lobão. Vamos fazer a correção da prova do ano 2022 do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, técnico integrado. Ok? Primeira questão de matemática, questão de número 21, que diz o seguinte: segundo o texto 1, né, em setembro os índios já tinham encontrado acampamento, espingarda e várias pilhas de madeiras em uma área a 30 quilômetros da aldeia. Considerando que um índio, o qual foi da sua aldeia a esses acampamentos e, em seguida, retornou à aldeia levando 12 horas para finalizar o percurso, a velocidade média em quilômetros por hora que esse índio imprimiu foi de... Bem, pessoal, essa questão poderia estar na prova de física, né? Já que o conteúdo não tem física, ela estaria relacionada no conteúdo de razão e proporção, vista no sétimo ano, tá? A velocidade é uma razão entre o deslocamento e o tempo, tá bom? Então, isso está dizendo que a aldeia fica a 30 quilômetros da cidade, tá? Então, nós temos uma distância aqui de 30 quilômetros da aldeia até esse acampamento. E o índio, né, o indígena, levou 12 horas para finalizar o percurso. Certo? Ele foi da sua aldeia a esse acampamento e em seguida voltou, né? Retornou à aldeia levando 12 horas para finalizar o percurso. Então ele foi, voltou em 12 horas. Qual é a velocidade desse indígena? Então, a razão velocidade, né? O próprio símbolos aqui, né, das unidades já dizem o que você tem que fazer. Velocidade é a razão entre o deslocamento e o tempo. Você não tem nada mais do que fazer do que dividir 30, tá? Por... O problema é que não são 12, tá? Ele quer saber a velocidade nesse percurso. Ou você vai dividir 30 por 6, certo? Que ele levou 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Ou não necessariamente isso, né? Porque ele poderia ter ido numa velocidade e voltado noutra. Ou você vai dividir 60, que é a distância de ida e volta, dividido por 12, tá? Então fica ao seu critério a cálculo da velocidade média. Ou você divide 30 por 6 ou 60 por 12. Os dois irão dar a mesma resposta, que é de 5 quilômetros por hora. Resposta certa, letra C. Tá bom? Velocidade média é a distância de por tempo. O cuidado que você tem que ter aqui é que se você usar as 12 horas, você tem que prestar atenção que 12 horas é o tempo que ele foi e voltou. Então, ele foi e voltou, ele percorreu 30 quilômetros para ir, mais 30 quilômetros para voltar, totalizando 60 quilômetros. Então você faria desse jeito aqui. Ah, mas eu vou considerar só a ida, 30 quilômetros. Então você não vai usar 12 horas, você vai usar 6 horas. Tempo só de ida, 30 dividido por 6. Ok? Vamos à próxima. Vamos lá, questão de número 22. Um órgão fiscalizador estabeleceu como meta que a média aritmética das invasões indígenas nos anos 2017, 2018 e 2019 não ultrapassasse um valor pré-determinado. Sabendo que, de acordo com o texto 1, em 2017 foram registradas 96 invasões, em 2018 foram registradas 111 invasões e se M é a média aritmética pré-determinada, a expressão que indica o valor de invasões I em 2019 para que a meta não seja ultrapassada, tá? Ele quer que a meta não seja ultrapassada, ou seja, tem que ser menor ou igual que a média, tá? O que é a meta? A meta é que a soma dos meses dos anos de 2017, cadê 2017? Ó, 2018 e 2019, então 96 mais 111 mais I sobre 3 seja menor ou igual à média. Quem é que está representando a média? A média é a letra M, tá? Então aqui eu posso multiplicar todo mundo por 3 ou tirar o MMC.
Somando esses dois números aqui, vai dar 207 mais I menor ou igual que 3M. Tá? O 207 passa para o segundo membro subtraindo, vai ficar 3M menos 207. O item que parece mais com esse aqui é a letra B. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Olá pessoal, questão de número 23 diz assim: o texto 1 comenta que, de acordo com o Conselho Indígena Missionário CIMI, somente na terra indígena de Munduruku existem mais de 5.000 garimpos ilegais. Sabendo que a terra indígena de Munduruku tem aproximadamente 2.400.000 hectares, se considerarmos o número exato de 500 garimpos ilegais com 100 garimpeiros em cada garimpo, a densidade demográfica em habitantes por hectares dos garimpeiros na terra indígena de Munduruku é de... Então, pessoal, nós temos aqui um problema de densidade demográfica. Tá? Densidade também é vista no 7º ano, quando você está falando sobre as razões e proporções. Né? Densidade, às vezes, dependendo do livro, você vai ter a densidade das substâncias, né? Que você vai ver muito em química no ensino médio, mas também você tem a densidade populacional, que aí esse conteúdo é visto em geografia. Né? Mas densidade nada mais é do que uma razão. E aqui no enunciado, ela ajuda a identificar quem é essa razão. É a razão habitantes por hectare. Né? Por, a gente sabe que nós vamos pegar o número de habitantes e dividir pelo número de hectares, tá bom? Então, eu vou ter que fazer apenas isso. Eu vou ter que pegar para calcular a densidade, eu vou pegar os habitantes, tá? E vou dividir pelo número de hectares, certo? Pela área ocupada por esses garimpeiros, tá bom? Essas duas informações estão ditas no enunciado. Vamos fazer a leitura. O enunciado, agora cuidado, tá? São 500 garimpos. Garimpos não são pessoas, tá? Eu preciso saber de pessoas. Só que em cada garimpo há um total de 100 garimpeiros. Como são 500 garimpeiros e cada um desses garimpos, né? São 500 garimpos e cada um desses garimpos tem 500 garimpeiros, fazendo o produto aqui, eu vou ficar com 50.000 garimpeiros. Então a densidade vai ser o número de garimpeiros, 50.000, dividido pela área que eles ocupam. Eu vou ter 5 zeros, né? 2, 3, 4, 5. Então o zero é ótimo, que eu vou cortar aqui. Primeiro, não tem nenhum que comece com 50.000. Vamos cortar 4 zeros com 1, 2, 3, 4 zeros. Eu vou ficar com o número 5 sobre 240. 5 sobre 240 é a letra D. Tá? Geralmente a gente divide mais isso aqui, mas ele quis colocar na forma de fração, apenas cortando os zeros. A resposta certa é a letra D. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.